Bom, boa tarde. Eu vou gravar um vídeo aqui comentando com vocês o que eu chamo, né? Eu já fiz um vídeo que deu 150 compartilhamentos, um vídeo que eu fiquei de certa forma um tanto indignado com o Detran, porque o Detran é um órgão que administra o trânsito, né? Multas, tem o setor de CNH e existem os recursos de multa. O recurso de multa, ele é um direito que o cidadão tem, que quando ele é autuado por uma infração de trânsito, ou ele tem a suspensão da sua carteira de habilitação, um processo para suspender o direito de dirigir, ou a cassação, ou uma multa da lei seca, e ele é autuado, e um ano sem poder dirigir, enfim, todos sabem que quem tem uma infração de trânsito pode recorrer. Então a pessoa vai no site do Detran e lê lá um manual de orientações. Tem os sites também dos vendedores de xerox, de defesa, né? Que vende a xerox, vende 1000 defesas por 10, 20 reais, tudo xerocado. E tem o Detran, vamos falar do Detran. O Detran tem um manual de orientações no site do Detran, em todo o Brasil, fazendo a seguinte orientação: se você quer recorrer do auto de infração, apresente a defesa prévia, defesa de autuação. Se for indeferido, apresente recurso à Jari. Se for indeferido, apresente recurso ao CETRAN. Coloca o endereço, os documentos que são necessários para anexar o recurso e pronto. E não fala mais nada. E diz, não precisa de advogado. Não precisa contratar especialista, não precisa contratar advogado, né? O curioso é que eu tenho aproximadamente hoje 183 ou 182 advogados cadastrados que fazem consultoria comigo somente para direito de trânsito. E ainda não sou advogado, estou estudando, né? Mas eu me especializei em direito de trânsito no rito processual. A processualística completa administrativa, ela é mais complexa que o rito judicial. Para se ter uma ideia, o processo administrativo tem muito mais detalhes do que a instância judicial. Então os advogados acabam recorrendo a eu ou outros profissionais também. Existem alguns profissionais. Se você vai no site, você vê que tem site que vende defesa e tem site que dá suporte a um processo. Eu trato a multa de trânsito, suspensão CNH, defesa de bafômetro, lei seca, cassação, um processo. Ele tem todo um trâmite. Então vamos lá. O Detran diz: defesa prévia, recurso à Jari, recurso ao CETRAN, encerrou a instância administrativa. Não fala mais nada. Tá, o que o Detran não fala é que na defesa prévia, a defesa da autuação, eles colocam que tem que atacar somente erros do auto de infração, né? A Constituição já diz outra coisa, que o processo administrativo ele é permeado de ampla defesa. Ampla defesa, todo o tempo pode ser discutido tudo. Já tem entendimentos nos tribunais que em qualquer fase do processo administrativo já pode se discutir no mérito também. Antes, para ir para o judicial, só discutia de formalidade. Já se discute o mérito também. Eu me atualizei esses dias com relação a isso também. Está vendo uma mudança, porque o abuso é muito grande, é de 1 a 2 bilhões de reais por ano em multas, e o Detran fala, não consulte especialista. Eu já faço vídeo, já com esses livros, eu sempre mostro os livros, mais livros, mais livros. Eu tenho todos os livros da área, todos, doutrinas, todos. São livros gigantescos, né? E mais 15 anos de experiência, ainda estou cometendo alguns erros, estou aprendendo, estou estudando. E o Detran fala que não precisa de especialista. Eu sempre falei, esse monte de livro que nós temos, para que serve? Esses livros aqui atrás são só as doutrinas. Lá em cima, você está observando na minha estante, que ela é maior, né, que não cabe no vídeo, tem aproximadamente 84 a 85 livros. Só de trânsito. Porque você, para fazer direito de trânsito, você tem que conhecer direito constitucional. Tem que toda a ritualística do direito administrativo, ela está inserida dentro da Constituição. Não tem que conhecer técnicas processuais para poder fazer um recurso de multa. E o Detran não fala que tem o direito de petição, por exemplo. O direito de petição, o que é direito de petição? O cidadão que está recorrendo, ele tem o direito de fazer perguntas. Ah, mas aquele agente de trânsito, ele poderia aplicar uma autuação? Mas nem advogados sabem disso, muitas vezes.
Como que o cidadão comum vai saber? Como que o cidadão comum vai saber o que é direito de petição? Você faz uma pergunta, olha, aquele radar, ele está ferido ao metro, que é o que é o mais utilizado, mas tem outros tipos de petição. Você pode exercer o direito de petição questionando se a Jari, se os membros da Jari, se a Jari está instituída corretamente, se aquele município está integrado ao sistema de trânsito, se o policial, não basta ser policial militar para sair aplicando multa, tem que ter o curso de capacitação, tem que haver o concurso e tem que haver a nomeação, tem todo um ritual processual para um policial aplicar infração de trânsito. Não é qualquer policial que pode aplicar infração de trânsito. Guarda municipal, competência. Como é que a pessoa vai saber competência? Você pode fazer perguntas. Eu gostaria de saber se esse cidadão que assinou aqui, esse auto de infração, ele é agente de trânsito mesmo. Se não é agente de trânsito em folga. Quando você é julgado, né, julgado pelos leigos da Jari, que eles falam que são pessoas da sociedade, o único tribunal que existe, pessoas da sociedade de verdade, para mim é o tribunal do júri. Isso aqui são chamados tribunais de exceção, eles julgam como se juiz fossem, julgam carimbando indeferido, mas o Detran não fala. O Detran não avisa, em nenhum site está escrito que quando você recebe o julgamento ou a decisão administrativa, que não é coisa julgada, tem direito a recorrer no judiciário, tudo que é falado ali, decidido ali, o Detran não fala que as pessoas podem entrar com pedido de fundamentação e motivação. Tem que haver fundamentação e a motivação. Não é só fundamentação, a motivação também. E se você faz uma petição, que é um instituto à parte do recurso, você faz pedido de fundamentação, para que fundamente a decisão e motive, não é só fundamentar não, é fundamentação e motivação. E você não recebe uma resposta em 15 dias, tá, alguns compreendem que são 30 dias que seja, e você não recebe essa resposta, isso é um cerceamento de defesa que gera nulidade no processo, independente do mérito. Independente se você tem culpa ou não, o erro processual insanável, que é o erro insanável, que é o cerceamento de defesa, está proibindo eu de me defender, ele gera nulidade. O que é fundamentação? É explicar por que foi indeferido. Foi indeferido porque eu não gostei da letra do cidadão, eu não concordo. Você não concorda por quê? O julgador tem que fundamentar, mas também ele é leigo, como é que ele vai fundamentar e motivar? Ele não conhece direito constitucional, ele não conhece direito administrativo, um ou outro que conhece, um ou outro. Não fizeram um curso de direito de trânsito. 99% dos julgadores de Jari não tem curso de direito de trânsito. Não tem capacitação, não tem curso de formação em direito. O CETRAN, segunda instância, já tem. Tem até advogado ali no meio, mas também muitos não motivam. O Rio Grande do Sul é um estado que eu gosto, motiva suas decisões. Tem, alguns estados já estão começando a motivar, mas muitos fazem as suas fundamentações genéricas, mas não fundamentam o direito. Simplesmente o recorrente não trouxe aos autos os elementos necessários para apresentar o recurso. Só. E a motivação e a fundamentação, qual é o artigo? Quando você tem um detalhe, uma questão de inexigibilidade de conduta diversa. O que é inexigibilidade de conduta diversa? A pessoa nem sabe. Que extinção de culpabilidade, extinção de excludente de licitude, não se fala nisso. O Detran também não fala que você pode entrar com pedido de petição para saber se existe convênio do município com a prefeitura, com o Detran, com o Ciretran, se está regularizado, se a portaria, o processo foi instaurado corretamente, se quem julgou estava realmente... Tem julgador que pode julgar e não está inscrito nos quadros da Jari. Se a Jari foi estabelecida sem os rigorosos preceitos processuais, todos os atos daquela Jari são nulos. O Detran não fala isso. O Detran não fala isso. Olha que interessante. Simplesmente recurso, defesa prévia, Jari, CETRAN, e não procure advogado, é indispensável. Faça defesa na própria mão. É claro que a pessoa vai perder o recurso. A pessoa nem sabe. O que será que está escrito nesse monte de doutrina aqui de trânsito? Eu coloco aqui só livros de trânsito. Aqui, livro de trânsito, acidente. Aqui, ó, é só acidente de trânsito. Não precisa fundamentar, então. Caiu indefinido, acabou. Aí você entra com o direito de petição e fala, exijo a fundamentação e a motivação. Eles não respondem. Como que você vai recorrer para uma próxima instância
Se você não sabe a fundamentação da decisão do julgamento que saiu, como que você vai recorrer? Você está impedido. E a fundamentação é essencial para qualquer processo no Brasil. Ou então vamos ser interditados pelo Irã, pelo Talibã. Vamos passar a administração para o Brasil, para o Iraque. Porque é assim. Ó, é o seguinte, você é bandido, arranca o braço. Por quê? Porque assim, ponto final. Vamos voltar ao nazismo. Na realidade existe um nazismo de